Conhecimento teológico. O quarto ponto, o conhecimento teológico, esse quarto ponto do conhecimento, né, chamado de conhecimento teológico, olha só, falamos do empirismo, né, o agir, o sentir, o cientifismo ou científico, né, que é o emprego de métodos, né, racionais inclusive, o filosófico, que despreza os métodos, mas classifica o conhecimento e discursa sobre todo tipo de conhecimento, e agora o teológico. Pessoal, pela própria semântica, pela própria etimologia da palavra, o que é teologia? Uma lógica de Deus, Deus, né? Dentro de uma lógica, dentro de um conhecimento, dentro de um conhecer. A teologia é a lógica da religião. A teologia é a lógica da religião, é a lógica de Deus, é a crença, né? É a crença em aspectos que, vamos dizer assim, é a crença em características, em aspectos que me são revelados por algo divino, por algo superior, algo ou alguém, né? Alguém divino, alguém superior. Se é algo, é porque é algo indeterminado, mas se é alguém, um Deus que me revela o conhecimento, né? Ele me revela o conhecimento, ele me revela o conhecimento através de dogmas, inclusive foi assunto da aula passada, né? O dogmatismo, falamos disso, da possibilidade do conhecimento através do dogmatismo, e dentro do dogmatismo tem a questão da fé, não é? Ao contrário dos céticos, né? A classificação teológica, né? Teológica me traz a possibilidade de conhecer, me traz a possibilidade de saber através de dogmas, através da fé. E a fé é o elemento chave para compreender essa corrente do conhecimento, essa classificação do conhecimento que é o teológico, né? A fé é a base de tudo, né? Então, se eu for lá em Hebreus 11, né, eu vou ter lá que a fé, esqueci que fala em Hebreus 11, mas a fé é o firme fundamento das coisas em que não se vê, que não se vê, mas eu creio sem ver, né? Algo nesse sentido assim. Esqueci o texto, mas é ver, não é ver, é crer sem ver, né? E a fé é o fundamento da crença, independente da prova, independente de eu ver o resultado ou não. Pela fé, aí tem, né, pessoal, do ponto de vista teológico, né? Ou seja, o conhecimento obtido pela lógica de Deus. O conhecimento obtido pela lógica de Deus, este conhecimento obtido pela lógica de Deus, pela fé, eu não preciso de algo científico, eu não preciso de métodos, eu não preciso de filosofia e nem preciso da experiência. O que eu preciso na minha vida é de Deus. O que eu preciso é de Deus ou dos dogmas, né? De quem me passa o conhecimento. Porque de repente eu não tenho um contato direto com Deus, não tenho. Mas alguém que tem um contato com Deus me passa estes dogmas, ou, não é, um guia, né? E aí nós temos a Bíblia, nós temos o Corão, né? Que também podem me transmitir estes ensinamentos. Isso falando de cristianismo, tá, pessoal? Porque eu não posso também. Só se a pessoa acreditar, né, professor? É o que fala essa corrente de pensamento, né? O que interessa é a fé, e a fé é a crença, acreditar, né? Eu estou falando do cristianismo porque é o que está mais próximo de nós, né? Porque existem dizem que em torno de 3 a 4 mil religiões, né? A religião, né, do religai, do grego, que é a religação do homem à sua origem divina, né? A religação do homem a Deus, né? Então, se o homem ele provém de um ser ilimitado, onipresente, onisciente, né, onipotente, se eu tenho esta origem onisciente, onipresente, onipotente, dentro do ponto de vista da fé, da teologia, do ponto de vista da fé, eu não questiono. É uma questão dogmática, como nós falamos ontem, as possibilidades do conhecimento
dentre as possibilidades do conhecimento, na aula de ontem nós falamos do dogmatismo, e o dogmatismo é isso: eu não questiono o meu Deus. Por que eu questionaria Deus? Se ele é algo infinitamente superior a ponto de me criar, e eu não tenho como compreender isso, eu não compreendo isso, porque sequer, como assim eu vou discutir com o meu Criador, sendo sequer que eu consigo compreendê-lo e entendê-lo? Eu aceito o dogma, eu aceito o dogmatismo. Na possibilidade de obter o conhecimento, eu obtenho o conhecimento dogmático. Eu sou dogmatizado. Eu tenho dogmas que eu aceito. É confuso esse, né, professor? Então, na verdade... Porque, na verdade, se acreditar, você tem que acreditar em uma coisa só, a Bíblia. Então, aí não, que... Não que não acredite, mas eu falo assim, é confuso. Na verdade... tudo isso é baseado em um livro escrito há muitos anos. Então... No começo eu acreditava que não tinha sido escrito nem por homens. Depois que eu vi que foi uma pessoa guiada por Deus que escreveu. Então, mas é confuso. Dentro dessa classificação teológica, dentro da classificação teológica, tá? A lógica que envolve o conhecimento, né, de Deus, ela não especifica qual é o Deus, nem quem é o Deus, nem qual é a religião, e nem diz que e nem diz que a religião é cristã, né? Por isso que eu abri o parênteses e falei, olha, estou falando do que é mais próximo à nossa realidade ocidental, à nossa realidade brasileira, né? Oi? Desculpa estar te incomodando. Não está incomodando, eu falo assim, não é religião, porque se a gente pegar a Bíblia e ler, não cita a religião, mas tem aquelas tribos antigas. Certo. Entre essas tribos, tinha aquelas que acreditavam em Deus, que eles falam que é verdadeiro, que tem até uma parte que fala que é Jeová. Mas tinha aqueles que acreditavam em Deus. Então, assim, tudo isso faz parte da teologia. Mas a teologia ela é baseada na Bíblia. Faz parte. Porque se a gente pegar a Bíblia, não tem religião, a gente pode procurar. Não, olha só, o fundamental aqui da nossa discussão, o fundamental do que nós devemos compreender, nós devemos extrair, é que dentro da classificação do conhecimento, né, eu tenho as três primeiras, que é empirismo, cientifismo e o conhecimento filosófico. E nesta última e quarta posição, que é o teológico, né, esquece os outros três, e a teologia traz dogmas das religiões, não é a religião, e não é a religião cristã, porque eu não tenho só a religião cristã, né? Eu posso pegar o Bhagavad Gita, né? Eu posso pegar religiões indianas, eu posso pegar religiões orientais, eu posso pegar outros tipos de religião que terão também dogmas, que terão também costumes, rituais, tradições ligadas a determinado local, a determinado tipo de povo, que haverá também um criador, ou alguém ou algo, por isso que eu falei de alguém ou algo, e dentro dessas mesmas características, né, do religar e do ligar o homem a Deus, ou ligar o homem a algo, né, a um criador maior, né? E aí, por exemplo, as religiões pagãs também são religiões, como que não é? É a mesma questão, né? Só que aí o culto... Mas por isso é esse assim que eu falo que é meio complicado essa uva. Não é fácil, basta ter fé. Se eu acredito que o sol é fonte de luz, de energia, olha só, se eu acredito que o sol é fonte de luz, de energia, e graças ao sol e os movimentos do sol e das estações do ano e das 12 constelações e dos 12 períodos e etc e tal, divididos e nestas questões, se eu acredito nisto, isto é um conhecimento teológico, é a lógica da religião, é a lógica de Deus. Esta é a questão. Não importa se é cristiano,
Não importa se é cristianismo, o que importa é o crer. Então eu tenho uma religião pagã, né? Mas esse termo paganismo foi inventado pela igreja dominante, que é a católica, né? E as demais igrejas, né, que acompanham o catolicismo, que se dizem cristãs, né, que aí no caso a dissidência evangélica, que na verdade são os protestantes, né, os protestantes da religião católica, eles vêm também com o cristianismo, mas com outras questões, mas o princípio básico de tudo é acreditar, o princípio de tudo é a crença, o princípio de tudo é a fé, né? E eis a questão, a lógica que classifica esta forma de obter o conhecimento é a teologia, a lógica de Deus. Então tanto faz se é espírita, se é kardecista, se é umbanda, quimbanda, candomblé, se é Allan Kardec, se é católico apostólico romano, se é católico ortodoxo, né, que é uma dissidência da igreja católica, mais católico, ou se somos protestantes evangélicos, anglo-saxões, né, ou da Madureira, ou da Batista, ou da Pentecostal, da Deus é Amor, da Universal, né, tanto faz, porque todas têm o mesmo dogma, todas. Qual é o dogma principal da teologia? A fé. Todas têm que ter fé. Se não tiver fé, não obtém o conhecimento. Eu tenho fé, aí eu obtenho o conhecimento daquela vertente religiosa, daquela religião, né? Eu obtenho o conhecimento. Então aí eu vou discutir religião? Não, eu aceito como uma verdade. Para os cristãos, católicos e católicos ortodoxos e evangélicos dissidentes do catolicismo, né? Estes protestantes dissidentes do catolicismo, lá de Martinho Lutero até hoje, né? Que são as igrejas evangélicas, esta vertente que acredita em Jesus Cristo, no batismo, no nascimento e na cultura dos povos antigos, né? Dos patriarcas, essa dissidência tem como princípio a lógica da crença em Deus, não é? E aí tem um livro que guia o povo, que é o livro chamado Bíblia, mas é um livro, não é? É um livro feito por mãos humanas. Professor, mas é por mãos humanas, mas de inspiração divina, que foi isso que a doutora acabou de falar, de inspiração divina. Ok, eis o princípio da fé, acreditar nisso, acreditar que isso inspira o livro, que embora seja um livro humano, artificial, mas de inspiração divina. É o princípio da teologia, a lógica de Deus. Deus inspirou o livro, eu obtenho um conhecimento e não questiono, porque é um conhecimento que vem de Deus. Como vou questionar? Então eu desprezo a filosofia, a ciência e o empirismo. Ponto final. Esse é o conceito da classificação teológica.